Nós estamos agora conversando com o Rodrigo, que é um dos artistas que participou dessa mostra da Residência Rama, né, da Acho Imagens. E eu queria perguntar primeiro para ele sobre qual a carreira que ele tem, né? Porque dentro desse grupo a gente tem uma heterogeneia muito grande de pessoas que são artistas ou não, ou que pesquisaram questões de artes agora. E o que te chamou a atenção, o que levou você a chegar na residência, e o que você achou desse tempo de formação? Então, eu venho de uma formação em audiovisual, em que eu segui também na área de pesquisa, mas também participando de algumas produções e fazendo filmes independentes, Ah, experimentais, assim, legal. que já circulavam num circuito meio de galeria, de festival, né? Uhum. E você é do meio acadêmico também, Rodrigo? Tem Também. bastante artistas nossos que são, né? Que É, estão nas e daí universidades. E daí, nessa parte acadêmica, eu fui desenvolvendo uma pesquisa com imagem de arquivo e cineastas que Ah, utilizam imagem de arquivo. Então, quando ótimo. eu descobri o Acho, foi um Uhum. encaixe perfeito, assim, Claro. porque Uhum. eu pesquisava isso e Uhum. daí a proposta da residência naquele ano, né, nesse ano, foi ainda a ideia do cine livro. Uhum. Então, o pessoal estava querendo debater, né, essa ideia de como pensar o livro em formato de filme, daí eu acabei entrando para também ajudar nesse diálogo, né, ver do que eu conseguia contribuir. E Uhum. eu estava com um projeto em mente já, porque também durante o período acadêmico eu fiz um intercâmbio para Londres e lá eu estava indo em feira, né, também procurando coisa e acabei comprando uma latinha de filme que eu achava que era um filme virgem, que eu ia usar para filmar A Coroação do Rei Charles, né? Que era bem Uhum. na época que eu tava. E daí, era, inclusive essa latinha aqui. Ah, que legal. Uhum. E daí isso acabou virando o start de um projeto artístico, assim, porque quando eu fui filmar, a câmera emperrou e daí eu abri a lata, né, para entender o que estava acontecendo. E o filme já tinha imagens, não era um filme virgem. Ah, com joia. Uhum. Então acabou virando a própria história que eu queria contar, né? Que Claro. eu fui descobrir o que eram essas imagens e no fim as imagens tinham a ver com a coroa britânica, porque eram imagens de uma colônia que eles tiveram no sul da Arábia, onde hoje é o Uhum. Iêmen. E E como que foi parar, né, um arquivo desse exatamente, histórico, né, num lugar com acesso à compra de uma pessoa que não eu tá comprei vinculada, por né? 5 libras, assim. Pô. Uhum. E daí, com certeza, ia ser algo que ia ficar perdido, né? E daí fica essa coisa também, putz, vai devolver para quem? Isso vai Sim, ficar esquecido ou não? Alguém realmente, porque não tinha nenhuma informação ali que estava dizendo de onde era. certo. Então foi quando eu mandei digitalizar e fiquei um tempão estudando o filme, tentando entender as imagens que estavam aparecendo ali, que eu consegui descobrir, assim, por conta de uma insígnia que tinha num chapéu, de onde que era e que época Olha que só. era. Uhum. Então, a obra que eu queria fazer tinha muito a ver com esse momento de descoberta, assim, dessa coisa um pouco. Tem algo do acaso, né? Uhum. Eu queria manter essa ideia do acaso, mas ao mesmo tempo essa densidade histórica, né? Que tem essas coisas. Então, quando você começa a fuçar, né, elas começam a te dar informações. Uhum. Então, meu filme que tá na exposição, né, e também fez parte da sessão de Cine Livros, ele conta um pouco essa história, né, ainda vou fazer a segunda parte. Essa é você contou a história da sua descoberta ou do filme que tinha ali, ou As duas ambos? coisas. Ah, Eu que conto legal. que que assim, eu cheguei em Londres sei lá, tipo, na semana que a Rainha Elizabeth morreu. Ah, olha a coincidência. Uhum. E a Rainha Elizabeth foi a última rainha que estava viva enquanto tinha essa colônia, né, em Aden, que era lá, Sim. né, a capital do Iêmen. Uhum. E ou melhor, capital da Federação da Arábia do Sul, que era o nome Da na Arábia época. do Sul. Aham. Era o nome na época. Então já tinha toda essa coisa rolando e eu tava, né, tirando foto das imagens que estavam fazendo da rainha, então eu já tava com essas coisas na cabeça e acabou que eu caí nessas imagens e eu Pô. também comecei a me questionar, né, pensando nessa coisa do acaso, né, do aleatório, o que poderia ter a ver com o Brasil, possivelmente, né, essas coisas, porque as Uhum. imagens acabaram vindo para o Brasil, eu pensei, eu sou um brasileiro trabalhando com as imagens, Sim. o que eu posso descobrir? E daí aconteceu que tinha coisa para descobrir, né? E é meio pesado, né? Mas assim, basicamente eu descobri que técnicas
controle social, Sim. visão que Uhum. os ingleses implementaram no Iêmen, eles ensinaram para os militares brasileiros. Caramba. Uhum. Então, e tem um lance importante, assim, que eu trabalho bem no filme, que é as imagens que eu descobri, elas são preto e branco negativo. Então, Uhum. os personagens que aparecem, né, as figuras que aparecem, parecem fantasmas. Uhum. Então, tava meio com essa coisa de uma assombração, alguma coisa Sim, assim. uma assombração que viajou da Inglaterra para cá em outro momento histórico, vamos dizer. Exatamente, e que se quis fazer percebido, né, porque emperrou a minha câmera. Uhum. Então, acabou juntando tudo isso, né? No fim, tinha uma história para contar, eu fui atrás Sim. de arquivos, né? Fui vendo aqueles arquivos que começaram a ser digitalizados, né? Estão disponíveis na Biblioteca Nacional. Daí eu descobri que existe um dossiê feito lá nos anos 80 do Brasil sobre o Iêmen. Caramba. Porque depois que o Iêmen, depois que eles chutaram os ingleses de lá, eles viraram um país comunista, o único país árabe comunista. E daí acontece que o Brasil estava precisando de petróleo na época e foi perfurar, fez um contrato com os comunistas. Com o Iêmen. Sei. Petrobras levou gente pro Iêmen. Então tinha um dossiê da ditadura com informações sobre Iêmen. Parece que algum membro do governo estava lá no período da redemocratização do Brasil, quando foram, né, dar posse do presidente. Então tinha essas coisas históricas curiosas, assim, para ir atrás, né? E daí uma coisa que aconteceu foi que a minha obra expositiva, né, em vez dela ser, né, muitas pessoas fizeram um fotolivro e daí fizeram a tradução dele para um cinelivro. Sim. No meu caso foi um pouco diferente, porque eu comecei com o cinelivro. Claro. Daí o livro veio depois. Foi uma consequência, vamos dizer. E ele veio meio como um desdobramento dessa pesquisa. Porque o que eu fiz, em vez de pegar as imagens que eu tinha do Iêmen, o que eu fiz foi pegar algumas imagens que eu achei nesses documentos oficiais de serviço de inteligência da ditadura, que todos acabam com uma marcação de fim, assim, que parece uma cartela de filme. Ele fez um livro que ele pega várias dessas cartelas, cada uma diferente da outra, e daí você fica virando e fica lendo fim, e na última página eu botei um que era continua. Que dá essa ideia dessa história que não acaba, né? Que volta, sim. Volta em ciclos, né? Quando a gente vê, tá esse ciclo de violência e autoritarismo voltando, vamos dizer assim, né? Exatamente. E assim, acabou, curiosamente, que saiu o Ainda Estou Aqui, né? Na época que eu tava trabalhando com essas imagens. E a Eunice, né? A personagem, quando ela é pega para ser levada para o interrogatório, coloca um capuz nela. Sim. Essa é uma das técnicas que se prendeu no Iêmen. Caramba. Então, assim, já estava meio que no ar mesmo, essas coisas. E daí, pesquisando da Petrobras, eu vou até mostrar. Eu comprei, assim, não achei nenhuma biblioteca esse acervo, eu acabei comprando na internet revistas da Petrobras da época. Legal. Eu queria aprender mais, assim, e tem uma outra coisa ainda, que eu cresci em Paulínia, que é uma cidade que tem uma refinaria. De refinaria, sim. Que foi um grande projeto da ditadura e que foi meio que aberto pouco depois da rainha visitar o Brasil, ela veio para Campinas. Certo. Então, e teve investimento britânico para fazer... Em Paulínia. Eu acho que pode ter algo a ver, assim, com o fato deles terem perdido a refinaria que eles tinham no Iêmen. Certo. É algo que eu ainda estou pesquisando melhor, assim. Sim, nossa, dá muitos desdobramentos a pesquisa, né? Então, essa coisa meio louca. E daí aconteceu ainda que nesses compilados da revista que eu comprei, vieram vários recortes, assim, que quem tinha a revista Poxa, que demais, E daí os recortes são de coisa de petróleo, são de imagens da época, carro, né? Porque tinha o lance da cultura do petróleo, né? Sim. E daí foi... A cultura do combustível fóssil, de uma maneira geral, né? Assim, né? Do carro de Fórmula 1, dos carros esportivos, do caminhão e tudo. Que, assim, Fórmula 1 começou no Brasil nos anos 70, que era essa coisa de começar... E tinha a ver com a Copersucar, alguma coisa que já tinha a ver mesmo, né? Com produção de combustível fóssil e tudo mais. Né? Que é interessante, né? E daí foi meio que um ready-made, assim, né? Eu pensei, eu quero fazer uma colagem, então, que eu mostre, né, todas essas coisas meio aleatórias, mas que no final se comunicam. Também comprei, eu consegui achar na internet também, selos de correio do Iêmen, legal. da época
da colônia, que tem, né, a figurinha da rainha. Da rainha e tudo. Aham. Eu também achei selos da época que a rainha veio pro Brasil. Daí eu Uhum. botei tudo. Né, eu pensei, em vez de fazer uma colagem em que eu defina a composição, né, em que eu colhe e faça a disposição, eu pensei que eu queria dar pro espectador, né, visitante lá, a mesma experiência de conectar informações díspares, assim, e criar uma Sim. composição explorada. Criar a sua sequência de lógica, É. né? De entendimento disso. Uhum. Daí o que eu pensei foi, em vez de eu colar tudo e expor, eu vou colocar numa caixa de acrílico os recortes soltos. Uhum. E daí o público pode chacoalhar, pode fazer a própria montagem, né? Eu não Fazer sabia se ia cada dar um certo. criar a própria narrativa, assim, né? E no Uhum. fim deu certo, e aconteceu uma coisa muito curiosa, que quando as pessoas chacoalham, né? Gerando uma energia estática, assim. Então Sim. acabou rolando meio que uma energia própria das imagens. Então alguns Claro. acabam colando. Colando, né? Por causa do acrílico, né? Que demais. Então virou uma coisa curiosa, assim. Então de vez em quando eu até tenho visitado a exposição para ver como é que tá. A disposição, né? Se mudou. E não sei se travou. Travou e voltou. Tá. Travou e voltou. Mas deu para falar, né? Deu para você falar que você foi para lá para ver como que as imagens estão se comportando a cada vez que alguém visita e muda elas de novo de lugar, né? E daí tem um outro elemento ainda de variação na peça expositiva, que eu também recriei alguns carimbos que eu encontrei tanto em documentos oficiais da colônia britânica quanto nos documentos da ditadura no Brasil, que são coisas tipo, né, no caso eu fiz 3. Eu fiz um que está escrito arquive-se. Você tem que pôr na carimbeira e carimbar, né, umas folhinhas. Claro, lá sim, pra você sim. conseguir ler. Sim. O outro está escrito leitura precária, que era quando eles faziam um fax meio difícil de ler, assim, mas eles tá. Eles carimbavam leitura precária, Sim, mas dá essa mesma convocação do olhar, né? Eu gostei dessa frase. E daí o mais curioso de tudo, né, e que conecta com o nome do filme, o nome desse projeto, que é Filme para Inglês Ver. Sim. Né, que eu também, usando a expressão que existe, né? E daí eu descobri que existia um carimbo que os ingleses usavam nos documentos deles, né, porque eles estavam em outro país e tinham documentos que só deviam circular entre eles. Então eles tinham um carimbo que era UK Eyes Only. Né, olha só, inglês. Pô, que demais. Então, quem diria, né, que essa expressão realmente tem alguma conexão histórica, assim. Então eu fui seguindo esse caminho dos acasos, né, e também dos encontros reais, né, que estão por trás, né, que esses acasos de vez em quando revelam ou dão a ver, né, entre as imagens, ou quando a gente bota uma imagem junto da outra. E tá sendo bem interessante para mim esse processo. E esse continua que você falou que vai continuar é a extensão dessa pesquisa ainda. Sim. Que tem coisas ainda que você tem encontrado de informação, então. Tem, por exemplo, assim, que ainda não tinha conectado, só fui conectar agora, que a rainha visitou o Iêmen em 1952, 3, assim, que foi bem quando eles iam abrir uma refinaria lá. E daí eu fui descobrir que pouco antes de abrirem a refinaria de Paulínia aqui no Brasil, foi perto da visita da rainha também. Sendo que depois deu para achar um laço de documentação desse investimento britânico na refinaria, e eles também conseguiram um contrato de exploração de petróleo num offshore, assim, no Brasil. Então, tem um mapinha, assim, que daí dá pra ver. Se a gente for conectar com a nossa realidade atual, a gente pode pensar na exploração de petróleo que está acontecendo na Amazônia e o quanto tem interesse internacional, e por um acaso a COP foi ocorrer neste momento em que todas as autoridades estrangeiras podem ir lá dar uma olhadinha, né, em como isso está acontecendo. Para mim foi uma boa perda de inocência, assim, essas coisas. Por exemplo, eu vi, foi abrir uma embaixada no país. Por que abrir uma embaixada? Porque tinha essas coisas rolando. E tinha interesse, né? Tinha que ter alguém aqui. Inteligência e tudo mais, né? Eu achei curioso, porque o pessoal, que absurdo fazer
liberar a exploração de petróleo antes de uma COP. Não, mas aí é a oportunidade dos estrangeiros estarem ali, que está Uhum. pertinho, e dar uma olhadinha como é que é, conversar, negociar, né? Mais Uhum. fácil É, que esse isso, né? ponto de. Esse Sim. deslocamento, né? Então a gente tem sempre essas invasões nos países com a questão da exploração do combustível fóssil, que por mais que a gente esteja discutindo que ambientalmente não é bom, é sempre uma fonte gigantesca de recurso e poder, né? Então, de Uhum. qualquer modo, isso está sempre nos rondando, esse fantasma. É, e tem uma coisa que eu achei interessante também. Eu também trabalho muito com imagem de negativo Uhum, no filme, né, de novo, por conta de ter encontrado as imagens negativas. E eu acabei lendo umas coisas interessantes que era um lance de filosofia, assim, que eles estavam falando de dialética negativa, uma coisa assim. Eles falavam como ver as coisas em negativo, né? De vez em quando você vê por esse prisma, é você vê a infraestrutura oculta das coisas. certo. Uhum, E para mim, né, ver toda essa dinâmica do petróleo, do uhum, colonialismo e daí depois vira neoliberalismo, sim. vira, né, ditadura, Uhum, mistura tudo, assim, são essas infraestruturas, assim, que uhum, essas coisas né, esse encontro do acaso me fez ir vasculhando, né, e começando a conectar. E o mais louco é isso, é que assim, são coisas pouco pesquisadas, né? sim. É uma pesquisa Eu nunca artística, tinha ouvido falar, por exemplo, nisso. é, é uma pesquisa artística, mas aí eu fui ver, tipo, meu, que biblioteca brasileira tem um acervo de revistas da Petrobras? Que é um Sim, negócio importante para a história do Brasil, assim. claro. Não Uhum. achei, mas estava lá na internet, alguém compilou. Assim como esse filme, que é importante e histórico, estava perdido e você também achou, Exatamente, né? É exatamente. engraçado, né? E não por um acaso, eu não sei se você teve a oportunidade de ver, mas o Agente Secreto resgata de novo a questão da ditadura, né? E eles exploram o Sim, tema e aí daí na época que. na mesma época, que é a década de 70, e explora a Uhum. questão da Eletrobras, também é questão de energia. Né? Então, eu não sei, agora talvez Putz, te esse eu interesse preciso. até para Eu ainda você não, ver o ainda filme, não que ó, vi. de qualquer maneira, acho que todo mundo que tem interesse no audiovisual vai ter curiosidade de ver esse filme, que está, né, Sim. bastante apontado como possível ganhador, que teve vitórias em Cannes, né? Mas Uhum. ele trata da questão da violência em torno das questões energéticas aí de novo, né? Das pesquisas Uhum. energéticas, a quem interessa, se interessa capital estrangeiro ou não, ter pesquisas no Brasil de avanços tecnológicos em relação à energia. Se interessa ao capital estrangeiro, então a Uhum. gente tem que impedir o desenvolvimento disso no Brasil, né? Então é bem interessante É, e tem uma muito conversa com o interessante. seu trabalho É, também. E é um arquivo que também ninguém sabe, porque porque assim, o que estava em eu. Recife essa pesquisa. Quem sabe que estava tendo pesquisa de inovação energética em Recife, né? E que o Centro-Sul, né, a Uhum. região Sudeste, não estava satisfeito com essas pesquisas porque eles tinham essa conexão com o capital externo. Né? Então, eles queriam eliminar essa possibilidade de pesquisa no norte, por exemplo. Uhum. Né? E com isso surgem os silenciamentos, né, as questões violentas e tudo mais. Então, tem uma conversa bem legal aí com o teu trabalho, É muito interessante, sim. que acho que E tu vai esse te lance que eu acho interessar. que, assim, quando a gente vai discutir ditadura no Brasil, né, óbvio que a gente foca muito nos anos de chumbo mesmo, né, Sim. quando a coisa, né, AI-5 e tal, aquele período mais duro, né, tudo foi duro, né, na verdade, mas aí eu acho que tem muito a se pesquisar e muito a se entender desse período da suposta abertura, né, que na verdade Sim, e que foi um período muito para inglês ver, assim, que tinha muito. essa não, Uma das, discursos de que as coisas estão diferentes, Uma das discussões do e no Kleber fim tinha muita Mendonça coisa Filho boa. era exatamente isso, que fala assim, tem-se a impressão de que estava mais suave a ditadura da década de 70 para 80, né, porque estava Uhum, no fim desse regime, mas as mortes mais violentas e, né, mais uhum. emblemáticas aconteceram neste período e não lá na década de 60, que havia muito medo, né? Sintonia total, assim, e uma das coisas que eu li, por exemplo, é que o Paulo Coelho foi uma das pessoas que sofreu essa tortura no estilo britânico, que eu Ah, falei olha que só, é uhum. psicológica. E diz ele que era tão pesado quanto, se não Quanto mais, até a a violência tortura física. física direta, Uhum. porque é Uhum. um lance de meio que, né, mexer com a sua cabeça e isso gera danos
Uhum. bem difíceis, assim. O interesse da conexão da história em si, história, né? História com H Uhum. e o audiovisual sempre existiu para você ou é um tema novo na tua pesquisa? É uma pergunta interessante. Eu acho que, de certo modo, como eu lido com as imagens de arquivo, sim, Uhum. mas ao mesmo tempo eu já trabalhei em filmes assim que não era nem necessariamente eu que estava roteirizando ou dirigindo, que a gente usou imagens de arquivo, mas numa ideia de desvio, e que Sim. a gente não quis necessariamente descobrir a fundo, sabe, quem eram as pessoas ou o que estava acontecendo ali. A gente criou uma fabulação em si. Uhum. Uhum. Daí para mim foi um experimento diferente dessa vez de falar, não, tem algo nessas imagens, eu Sim. preciso muito saber. É uma docuficção, de algum modo, que você está desenvolvendo, né? Então tem uma coisa do documento histórico, do documentário, mas tem algo do Uhum. ficcional também, né? Que são as histórias que a gente confabula, que podem ter Sim. acontecido, né? E daí tem uma outra conexão tua com o Kleber Mendonça, já que esse filme tem algumas coisas que é bem Kleber Mendonça, que é o realismo mágico, assim, no meio Uhum. da questão real documental do período da ditadura e algo fantasioso também, né? Uhum. E no campo mais das artes, assim, que eu achei muito conectada com a tua obra, achei muito Uhum. interessante, né? E tem gente que sempre desenvolveu Uma coisa a que obra baseada na história, e na sua, acho que tem mais essa mescla, assim, né? E acho que esse é um assunto que te tocou nesse momento, vamos dizer. assim, na segunda parte do filme que eu tô realizando agora, eu faço um pouco mais disso, porque eu comecei a pegar textos, né, que eu achei do relatório do embaixador brasileiro em Londres, que ele fala sobre a história do Iêmen, né, na hora que eles estavam abrindo a embaixada e tal. Ele descreve várias coisas, assim. Uhum. Daí eu comecei a mesclar partes do texto dele com partes de um livro de autobiografia de um francês que morou em Aden. Daí eu misturei com outro texto, então ficou um, uma coisa meio ficcional, assim, mas com base em dados reais, assim, ficou uma mistura. Poxa. Uhum. Incrível, incrível. Essa segunda história sua, ela segue durante o ano? Você pretende também Eu tô é, em breve, assim, transformar ela num filme só ou em dois é, não, ele mini-filmes? vai virar um filme só. Ah, legal. Foi Uhum. realmente por ser parte de um processo de pesquisa, né? Eu tentei Sim, não adiantar o final, porque eu ainda estava tá resolvendo em algumas criação. partes do quebra-cabeça. Então ela vai Isso. ter uma cara de um curta ou ela vai ser um média? Qual a tua ideia de tempo de. Eu acho que vai dar uns 20 minutos mesmo, é o que eu tô Ah, planejando. legal. E É daí agora vai um, ser interessante assistir o Agente Secreto, né? Vai que muito, acho que tem muita coisa que te inspira ou que te gere outras buscas, né? Porque Uhum. essa história ela tem uma base real, apesar de ter coisas bem fantasiosas ali, mas parece que tem base numa situação realista que aconteceu, né? De um Uhum. pesquisador científico ser exterminado a troco de quê? Alguém da pesquisa científica na área de exatas, não era ninguém da arte ou ninguém da Uhum. cultura, né? Por que que teria sido eliminado, né? E Uhum. daí tem essas questões bem interessantes, eu acho que tem a ver com a tua obra, né? E que é importantíssimo para o Brasil, que na verdade, o cinema brasileiro tem dado uma ressurgida, e com essa temática, né? Uhum. Da ditadura e trazendo ela de volta num questionamento mais atual dentro da política, né, sociopolítica mundial atual, né? Acho que Uhum. então, a tua pesquisa também é muito interessante, me conectou à COP, né, por Uhum. outras questões e talvez a esse passado da ditadura militar também, né? Uhum. Ah, mas, nossa, Rodrigo, muito interessante conhecer mais a obra. Eu tinha assistido ela, mas não conhecia todo o desenvolvimento da história, assim, né? E acho que a pesquisa, ela é muito interessante, né, para o desenvolvimento, assim. Acho que travou um pouquinho no final. Travou. É. Aí, voltou. Depois o Caio edita pra gente. Uhum. Mas eu adorei conhecer a fundo a pesquisa que levou ao desenvolvimento do trabalho, né? E que ele tem uma continuidade, e talvez se torne um outro projeto, né? Um projeto independente, né? Também. Uhum. Obrigado. Fico feliz assim com compartilhar e poder explicar, né? A gente Sim, sempre quer que a obra também exista sozinha, assim, mas é muito legal poder compartilhar mais, porque a gente vive, né, com esses trabalhos, a gente sim. vai desenvolvendo e passando bastante tempo, né, com essas ideias.
Sim, que elas vão ganhando a visibilidade que precisa para surgir novas pesquisas ou interessar mais pessoas, né, em investigar o que aconteceu, né, e procurar esclarecer a história, né? Sim, sim, com certeza. Tá joia. Muito obrigada, Rodrigo. Muito obrigado. وما أضاعت الجنوب اليمني